A paz do Senhor, meu nome é Neire Alves e eu estou aqui dando sequência ao projeto de leitura da Bíblia. Nós estamos no livro de Mateus. Eu achava que eu tinha concluído, mas aí quando eu fui ver a sequência, eu tinha esquecido alguns versículos. Na realidade dos fatos, eu acredito que talvez 13, 14 e 15, talvez eu pulei, mas o outro, que é 19 e 20, é porque na hora que eu vou clicar, né, para salvar, aí eu cliquei o botão errado. Mas para quem está me acompanhando, né, e que quer ver toda a Bíblia Sagrada, nós vamos agora para o capítulo 13, 14 e 15, porque eu estava vendo que está faltando esse, e depois capítulo 19 e 20 em outro momento. Então vamos aqui. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-no. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram: Por que lhes falas por parábola? E você que está do outro lado, aproveite esse momento para ouvir a palavra de Deus. É tão bom você ter uma noite tranquila, uma noite que você possa refletir no que vai ser falado aqui. A nossa alma só consegue ter paz quando nós louvamos ao nosso Criador, ao nosso Salvador, ao nosso Pai eterno. Quando nós oramos, quando nós temos comunhão uns com os outros. E aqui nós estamos aqui lendo a palavra de Deus, né? É tarde da noite, é bom você parar um pouquinho e refletir. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram: Por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dada a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e aprenda com o coração, e se converta e o cure, né? Então a palavra de Deus diz aqui que nós devemos, né, ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Jesus mesmo diz: Eu sou o pão da vida. Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus aqui, ele parou para ensinar aos discípulos a respeito sobre a parábola do semeador. E os discípulos pediram para que Jesus explicasse essa parábola, porque eles não estavam entendendo. Que é isso? Um semeador saiu a semear, umas sementes caiu à beira do caminho, o pássaro veio e comeu aquela semente, outra semente caiu em pedregais, outra semente caiu entre os espinhos e outra semente caiu em boa terra. Então Jesus aqui dá a explicação. E você que está assistindo esse vídeo, a semente está caindo em boa terra, porque quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, nós estamos colocando a palavra de Deus no nosso coração. A palavra de Deus nos purifica, nos limpa, tira tudo que é errado da nossa vida.
Então vamos continuar. Então, porque o coração deste povo está endurecido. Mas bem-aventurados vossos filhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Essa é a semente que caiu ao pé do caminho. Vem o inimigo e a palavra que a pessoa escutou, e a palavra que a pessoa até refletiu, mas de repente o inimigo veio e rouba a palavra. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Então, assim, a semente que caiu entre os espinhos, mas a pessoa está tão ocupada com as coisas desta vida, muitas vezes acha que ser feliz é ter riquezas, que ser feliz é custear a vida, que ser feliz tem que ter uma festa todo final de semana, que tem que viajar todo feriado. Então, assim, tem gente que acha que felicidade tem que haver com custear a vida, mas nós devemos saber que há um tempo determinado para todas as coisas. Sim, nós somos cristãos, mas nós podemos, sim, realmente, de vez em quando viajar, mas que tudo na nossa vida seja no tempo de Deus, que tudo na nossa vida não seja de acordo com a nossa vontade, que seja de acordo com a vontade de Deus, que seja de acordo com o tempo de Deus. E agora vamos para a última semente, né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100 e outro 70 e outro 30. Então a semente que cai em boa terra é quando aquela pessoa começa a frutificar, aquela pessoa começa a semear, aquela pessoa, o que ela aprendeu de Jesus, ela começa a distribuir através das suas atitudes, através do que ela fala, através do seu testemunho. O nosso testemunho fala muito mais alto até mesmo do que nossas próprias palavras. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com eles, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E eles lhes disseram: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no seu celeiro. Então, aqui a Bíblia está nos querendo dizer que na volta do Filho do Homem, quando Jesus disse que um dia ia voltar, Jesus disse que ele ia voltar numa nuvem. Quando Jesus subiu na nuvem, seus discípulos estavam ali pertinho e perguntaram: e agora o que será de nós, né? E ali, o que aconteceu? Os anjos disseram ali: esse Jesus que você está vendo subir, da mesma forma, ele vai descer. Então, quando Jesus voltar, ele é que tem direito de separar o trigo do joio. Nós não temos direito de julgar ninguém, não temos direito de dizer que fulano é joio, que fulano é trigo. Deus é quem sabe todas as coisas. Nós devemos ser fiel até o fim das nossas vidas, porque Jesus disse assim, que nós devemos ser fiel, a nossa fidelidade a Jesus até o
fim de nossas vidas. Então, quando Jesus vir, ele vai separar o joio do trigo. Não é da nossa ossada. Não é para a gente julgar ninguém. Porque as pessoas se convertem até nos seus últimos momentos de vida. Nos seus últimos momentos ali, das suas últimas respirações, né? Vamos dizer, às vezes no leito da morte. As pessoas se convertem a Cristo. Então, assim, só Jesus tem direito, quando vier, e separar o joio do trigo. Assim como ele vai separar os bodes das ovelhas. Então, as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então aqui, Jesus quis dizer que o reino de Deus é comparado à menor de todas as hortaliças, a menor das sementes de todas as hortaliças, que é a mostarda. Mas quando ela cresce, os passarinhos vêm e ficam ali naquela árvore. Então quando nós lançamos a palavra de Deus, como Jesus também lançou a palavra de Deus, as pessoas, elas sentem vontade de se agregar, sentem vontade de escutar, sentem vontade de ficar perto. Quando a pessoa está com o coração, uma terra boa, ela ama escutar a palavra de Deus. Assim como eu amo falar a palavra de Deus, a outra pessoa gosta de ouvir, eu também gosto de ouvir. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinhas, até que tudo esteja levedado. Tudo isso Jesus por parábola à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo, né? Então a parábola diz que o reino de Deus, né, é como o fermento, né? O fermento, a pessoa coloca um pouquinho de fermento e ali leveda toda a massa. O reino de Deus é algo que espalha. O reino de Deus é algo assim que deve ser semeado. O reino de Deus, ele chama muitas pessoas. Jesus, quando estava aqui, ele anunciava o reino de Deus, né? Então as pessoas gostavam de estar perto de Jesus. E nós devemos também ter esse desejo de anunciar esse evangelho, porque o evangelho faz mudança. Onde a gente for, a gente deve promover a paz que o evangelho concede. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Só Jesus, né, poderia dizer que poderia publicar coisas ocultas desde a criação do mundo. Mas por que ele poderia dizer isso? Porque ele diz que antes que Abraão existisse, ele já existia, que estava na fundação do mundo com o Pai. Então, Jesus, ele é o Filho de Deus, né? Jesus, ele veio para também nos tornar filhos de Deus. Jesus, nosso papai do céu, só tinha um filho primogênito e unigênito, que era Jesus. E através da morte de Jesus, o que Jesus conquistou para nós, nos dá o direito. Mas nós vamos ter esse direito se formos amigos de Jesus, nos ensinamentos do que ele ensinou. Se nós obedecermos, sim, somos falhos, nós podemos até de vez em quando falhar, mas nós não temos um prazer de ficar no erro. Nós temos um prazer de pedir perdão ao Senhor e perdoar também quem nos ofende e continuar a jornada, porque nós somos peregrinos aqui nessa terra. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão,
Foi-se Jesus para casa, e chegaram-se ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir e que ouça. Então nós devemos a cada dia sentir sede de pertencer a esse reino de Deus, né? De querer ser trigo e não querer ser joio. De querer cada dia promover a paz de Cristo. Porque quando Jesus voltar, que possamos estar preparados. Que possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Então que nós possamos estar preparados para essa gloriosa vinda de Jesus Cristo. As parábolas do tesouro escondido e da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então o reino de Deus é comparado a um tesouro escondido. Porque o reino de Deus é um tesouro. Quando nós encontramos esse tesouro, devemos agarrar esse tesouro e tomar posse, porque é um tesouro eterno. O reino de Deus é um tesouro eterno. Começa aqui e é um reino que não tem fim. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca as boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe, e estando cheia, puxa para a praia. Assentando-se, apanha para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separam os maus dentre os justos, né? E que nós possamos, né, ser justo. Que nós possamos ser peixe bom, porque Jesus disse para os discípulos o seguinte: vós sereis pescadores de homens, né? Não vai ser mais pescadores de peixe, mas vai ser pescadores de homens. É como se nós fôssemos ao mesmo tempo comparado a peixes. E nessa parábola diz que quando Jesus vir, né, assim como quando um pescador puxa a rede, vem cheio de vários peixes, e ali os pescadores, ele escolhe uns peixes, os melhores, e outros e outros que não prestam, ou que está morto, ou alguma coisa assim, ele vai colocando para fora, ou porque são pequenos, e assim será na consumação do século. Deus também vai separar os bons dos maus. Então nós devemos, em Cristo Jesus, né, sermos bons, termos atitudes de pessoas boas. Não que somos bonzinhos, bom mesmo é só Jesus. E ele ainda disse que não era bom, mas ele era bom sim. Mas ele deu o exemplo para a nossa vida. E nós devemos querer estar nesse reino, fazer a vontade de Jesus, ler as escrituras a cada dia, os seus preceitos, a vontade do Pai, pedir perdão a cada dia pelos nossos pecados, e também perdoar quem nos ofende. Nunca imaginar que é só as outras pessoas que erram. Nós também temos erros, então nós devemos, a todo dia, Jesus nos dá um novo céu, um novo sol, um sol lindo, maravilhoso, para sermos melhores do que ontem. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. E disse-lhe Jesus: entendeste todas estas coisas? Disseram eles: sim, Senhor. E eles lhes disse: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas.
E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem a este sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles, né? Então, ali onde Jesus estava pregando, na sua própria pátria, no lugar onde ele nasceu, as pessoas ficavam assim: mas como é que pode? Esse homem tem tanto poder, esse homem tem tanta sabedoria, esse homem tem tanta autoridade. Ele não é filho de Maria, não é filho de José? Sim, mas ele era o Filho de Deus, porque ele nasceu por obra do Espírito Santo de Deus. E ele era filho do homem também, porque ele nasceu no corpo de Maria. Maria era humana, Jesus nasceu e tinha cansaço, Jesus tinha sono, Jesus vivia num corpo que nem esse. Mas Jesus foi por obra do Espírito Santo. Mas como homem, ele sentia emoções, ele sentia tristeza. Quando Lázaro morreu, ele chorou de tristeza. Ele cansou algumas vezes. Ele andava, ele cansava, ele dormia. Então, assim, as pessoas dizem, era 100% homem, 100% Deus. Realmente, ele era o filho do homem, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. A morte de João Batista. Agora, capítulo 14 de Mateus. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é o João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele? Porque Herodes tinha prendido João e tinha manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, dizia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dai-me aqui no prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou-lhes e lhe disse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida no prato e dada à jovem. E ela levou a sua mãe, e chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Então, aqui, né, aqui é relatada a morte de João Batista. João Batista era mais velho do que Jesus 6 meses, e João Batista era primo de Jesus. Porém, né, mataram João Batista. Como você viu, né? Ali ela dançou, aquela filha de Herodias dançou, né? Herodes tinha uma filha e essa filha dançou na frente de Herodes, agradou. O homem acabou dizendo que ela poderia pedir o que quiser. A mãe não gostava de João Batista, porque João Batista anunciava o que ela fazia de errado. Aí o que aconteceu? Mandou degolar. Disse assim: pede a cabeça de João Batista. E rei não poderia revogar, né? E aqui João Batista já tinha morrido. Acontece que João Batista morreu, foi o último dos profetas, foi o precursor, né, de Jesus. Aliás, ele antecedeu Jesus. Ele já estava falando que vinha um que era maior do que ele. E Jesus continuou. Ali, quando João Batista morreu, Jesus começou a pregar, a curar. Jesus começou a libertar os cativos, os endemoniados, curar os enfermos, ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, os mudos, fazer os aleijados andar. E Herodes, o tetrarca, ficou assim: que é isso?
João Batista ressuscitou, foi? Esse homem é João Batista? Ele ficou totalmente confuso, mas não, era Jesus cumprindo a missão dele, era Jesus fazendo a vontade de Deus. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá certo? Então, Deus, ele é maravilhoso, tudo que Deus faz é planejado, tudo que Deus faz é perfeito, né? A gente vê pela sua própria criação. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartando, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dá-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Aqui a gente vê que Jesus, ele tinha tanto cuidado com as pessoas. Ele era o pão da vida. Ele trouxe um pão espiritual, um pão que era para a nossa alma. Mas a gente vê o cuidado que Jesus teve com aquela multidão. Ele sabia que aquelas pessoas estavam com fome. E ele fez aquela multiplicação dos pães e dos peixes. Porque Jesus, ele era perfeito, ele era o Filho de Deus. Deus é perfeito. Sabia que tudo que você pede a Deus, ele faz muito mais do que você pede. Porque ele é perfeito. Se você pedir uma coisa ao Senhor, fique sabendo que o Senhor vai fazer muito, muito melhor. E vamos continuar. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda. Enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram os que estavam no barco e a adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos ele pudesse tocar na orla da sua veste, e todos os que tocavam estavam sãos. Então, assim como a gente vê aqui, Jesus andou por cima das águas. Pedro disse assim: Senhor, deixa eu andar por cima da água. Pedro era sempre muito ousado. Jesus disse: vem. Quando Pedro duvidou, né, quando ele imaginou que estava em cima da água, ele teve medo e afundou. E Jesus pegou Pedro e disse assim: por que duvidaste? A dúvida causou com que Pedro afundasse, né?
Mas Pedro teve muita coragem. Foi o único dos discípulos, né, que teve essa coragem de andar por cima da água, porque a gente sabe que é uma coisa humanamente impossível. Quando Jesus passou para o outro lado, as pessoas rogavam para que pelo menos tocasse na orla do vestido de Jesus. As pessoas tinham uma fé que se pelo menos tocasse na orla do vestido de Jesus, seria curado. Então a gente vê aqui que Jesus, né, tinha esse poder de acalmar a tempestade, tinha esse poder de curar as pessoas, tinha esse poder de multiplicar os pães e os peixes, e ele continua com todo o seu poder. Ele está à direita do Pai. E se você chamar por ele, ele vem e te, como é que se diz? Ele te escuta, ele sabe a tua necessidade. E ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Vamos agora para o capítulo 15. A tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Por que transgride vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidar-te pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os meus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: Ouves e entendeis. O que contamina um homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina um homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: Sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então aqui Jesus quis dizer para os fariseus o seguinte: que o que contamina o homem não é o que entra e desce para o ventre. Mas o que contamina o homem é o que sai. E o que sai da onde? O que sai da sua boca. O que sai da sua boca tem sempre que promover a paz. Mas nele eu estou num ambiente que as pessoas estão sempre me maltratando. Então eu não aguento e eu logo revido. Não. Você tem que promover a paz. Se você não pode promover a paz, você se cale. Porque o inimigo da sua alma, ele fica querendo ver o que é que você vai falar. Então, onde você estiver, você tem que ser luz. Luz do mundo e sal da terra. Você não pode estar aí. Quando Jesus juntava com os pecadores, não era para piadinha, não era para fofocar de alguém, não era para escutar a fofoca de ninguém. Quando Jesus estava no meio dos pecadores, era promovendo a paz, era falando do reino de Deus, era dizendo: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os pacificadores, porque verão a Deus. Onde Jesus estava, ele fazia a diferença. E você que é filho de Deus, aonde você estiver, você tem que fazer a diferença. Se você diz que é filho de Deus, então faça a diferença. Com o seu falar, com as suas atitudes.
E quando você for provocado, é melhor se calar do que você discutir. Porque nós temos que ser pacificadores para um dia ver a glória de Deus. Então, a nossa boca é para promover a paz, é para falar coisas que agradam a Deus, que faça a diferença, que faça mudança na vida das pessoas. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Olha que obstáculo. A mulher estava pedindo socorro a Jesus. E Jesus estava em silêncio. Para piorar a situação, seus discípulos diziam assim: vamos despedir essa mulher, porque essa mulher está incomodando muito. E ele respondendo, Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E Jesus deu a resposta para aquela mulher: eu fui enviado para o povo de Israel. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para você, para os ímpios. Eu vim para o meu povo. E aquela mulher continuou: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, socorre a minha filha. Olha como nós devemos ser insistentes. Olha como nós devemos ser argumentativos. Olha como nós devemos olhar para a palavra de Deus. E a gente, dentro da palavra de Deus também, a gente argumentar com o Senhor. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E a mulher, muito argumentativa, disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus comparou aquela mulher como fosse cachorrinhos, né? Ele quis dizer que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio para outras nações. Ele veio para o seu povo. E aquela mulher disse: sim, mas nós também comemos das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés, e veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos e aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus. E Jesus sarou a todos. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados são, os coxos andar e os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo já 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: donde nos virão no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomou os seus 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. E levantaram dos que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinha comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Então, essa é a segunda vez que Jesus multiplicou os pães, que Jesus teve misericórdia, que Jesus, ele, além de saciar a alma, né, porque Jesus veio para cumprir a sua missão,
de libertar o homem dos seus pecados, de libertar o homem das suas enfermidades, de libertar o homem das garras de Satanás, porque eram muitas pessoas que viviam endemoniadas, como até hoje existem muitas pessoas com demônio no couro e nem elas sabem quantas doenças as pessoas têm, e ali às vezes é um espírito maligno que está nelas, que fazem ela ter aquela doença. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus, quando libertava as pessoas dos demônios, logo as pessoas eram curadas das suas enfermidades. Nem sempre as enfermidades estavam relacionadas a espíritos demoníacos. É certo que tinha algumas vezes que Jesus colocava uma laminha nos olhos e a pessoa era sarada, que Jesus dizia alguma coisa e a pessoa dizia uma ordem e a pessoa era sarada, mas ele veio mesmo para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O mundo jaz do maligno, mas a nossa salvação está em Cristo Jesus. E eu agradeço essa grande oportunidade que Deus me deu neste momento de evangelizar, de falar o seu ide, porque Jesus diz que nós não devemos nos envergonhar do evangelho de Cristo. Nós não devemos se envergonhar de falar de Jesus, porque Jesus é a salvação da humanidade. E até outro momento, quem sabe hoje eu ainda vou entrar, porque eu estou um pouquinho atrasada e eu estava pensando em fazer outra live. A paz do Senhor e uma boa noite para todos vocês.